Vamos entender o que é verbo de ligação, tá? Quais são esses verbos? Então, primeiramente, ó, eu tenho um verbo de ligação intransitivo, né? Houve um errinho ali, mas tudo bem, nós não vamos falar sobre o verbo intransitivo, vamos falar sobre o verbo, verbo de ligação. Então, vamos ver. Quais são os verbos de ligação? Normalmente temos a mania de decorá-los. Você não pode decorar os verbos de ligação. Ficou bem claro? Você não pode decorar os verbos de ligação. Se algum professor mandar você decorar, muito cuidado. Leo, posso decorar? Em regra, até pode, mas você não pode ter aquela decoreba como base. Deu para entender? Mas quais são eles? Ser, estar, ficar, continuar, andar, permanecer. Esses são os verbos. Novamente vou cantar a musiquinha. Vamos lá? Ser, estar, continuar, andar, permanecer, estar. Então, esses são os verbos que podem ser de ligação. Não existe decorar verbo de ligação, falar o verbo estar é verbo de ligação. Não. Ele pode ser. Ficou bem claro? Então, é o ser, anote aí. Estar, andar, ficar, continuar, permanecer, tornar-se. Então, esses verbos tendem a ser verbo de ligação. E eles só serão verbo de ligação, esses verbos, quando eles, olha a característica aí, ó, estado, indicarem um estado ou transformação. O verbo de ligação não pode dar ideia de ação. Anote isso. Verbo de ligação não pode dar ideia de ação. Outro ponto. O verbo de ligação tem que apresentar predicativo do sujeito. O que é um predicativo? Um atributo, uma qualidade. Ficou bem claro? Uma qualidade do sujeito. E essa qualidade pode ser um adjetivo, tá? Ou alguma palavra com valor de adjetivo. O adjetivo qualifica o substantivo. Ficou bem claro, então? Então, falamos aí agora o conceito, tá? Verbos de ligação, ser, estar, ficar, continuar, andar, permanecer, estar. Esses são os verbos que podem ser. E para que eles sejam, não pode haver ideia de ação, certo? Então, você fala assim, ó, deixa eu ver aqui, ele chegou feliz. Chegou ali não pode ser um verbo de ligação. Até porque chegou é uma ação, tá? Então, verbo que indica ação não pode ser de ligação. Mas tem predicativo sim, tá? Muito cuidado que o verbo de ligação, às vezes, ele pode se esconder antes de outros verbos aí, tá? Há verbo de ligação em. Ótimo! Então, vamos lá, gente. Olha aí. O soldado ficou muito satisfeito, tá? Com alguma coisa, né? Ficou faltando as reticências ali. Então, esse ficou aí é um estado. Satisfeito é uma qualidade do soldado. Legal? Então, ó, ficou é um estado, satisfeito é uma qualidade, verbo de ligação. Depois, uma juíza andava preocupada. Esse andava, gente, não é uma ação, é um estado. Se eu falasse que a juíza andava pela rua, deixaria de ser verbo de ligação. Deu para entender? Então, andava preocupada, esse andava é um estado. Como é um estado, eu tenho ali um verbo de ligação. Estavam alegremente na festa. Alegremente não é um adjetivo, tá? Ele é um advérbio, pegadinha de prova. Então, estavam na festa alegremente, o modo como eles estavam dentro da festa. Nesse caso, a número 3 não apresenta verbo de ligação. Nós teremos verbo de ligação na 1 e na 2. A resposta certa é a letra B de bola. Ficou bem claro? Então, olha só, gente. O andava, ele pode ser verbo de ligação ou não, assim como os outros demais verbos, tá? Então, ele andava pela rua é um verbo de ação, deixa de ser de ligação. Agora, ele andava triste, não é que você está andando, você está parado e é um estado como você se encontra. Legal aí? Certinho? Então, se eu falasse assim, o Léo anda triste, olha só.
Percebeu? Eu estou parado, estou indicando aí um estado meu. Combinado, gente? Show.